Recapitulando, vou mandar para vocês, ó. Esse aulão de hoje vai estar gravado, vai estar disponível para você estar assistindo até o domingo. O professor acabou de dar o play aqui, e aí a gente vai ter a gravação, né, prof? Isso. Tranquilão. Então, quem não puder assistir agora, não tem problema, vai poder assistir depois, ou reprisar quem já viu, certo? Se vocês tiverem aplicativos para baixar o vídeo, também podem ficar à vontade, tá? Os direitos são todos nossos, mas podem ficar usufruindo do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o nosso amiguinho Zé, e ele tem alguns problemas em Excel, né? Então, hoje eu vim com essa temática para vocês, e a gente vai tentar trazer sempre um assunto de cada vez, para não trazer muitas fórmulas e muitos conteúdos, e os alunos ficarem um pouco perdidos, tá? Então, hoje a gente vai trazer o assunto PROC-V, que é um dos assuntos que os alunos mais me perguntam quando se trata de Excel. É o PROC-V, é o SI, é o SOMA-SI. Então, por hora, vamos aprender o que é o PROC-V, tá bem? Então, o nosso amigo Zé tá com as mãos na cabeça assim, meu Deus, como é que eu faço o PROC-V? É fácil, gente, é simples. Vamos acompanhar aqui na tela. A fórmula PROC-V, ela é grande, tá? Eu pintei ela de várias cores para vocês entenderem como que ela funciona, tá? Toda fórmula no Excel, os meus alunos já sabem que ela começa com igual. Então, no comecinho dela aqui tem igual, tá? A fórmula PROC-V é uma fórmula de procura, tá? Ela vai procurar alguma coisa no Excel, certo? Vai procurar o quê? Então, você é quem vai dizer para ela o que ela vai procurar, tá? E onde que ela vai procurar, tá bom? A fórmula, na verdade, ela é o PROC, de procurar. O V é porque a maioria dos bancos de dados e das informações no Excel, elas são armazenadas verticalmente, tá? Verticalmente. Então, por colunas, a gente vai organizando os dados de acordo com a nossa necessidade. E por colunas, a gente vai fazer uma procura. Então, procurar na sua planilha na vertical. Então, por isso que se dá o nome PROC-V, certo? Vamos entender a sintaxe da fórmula, tá? O que a fórmula PROC-V precisa para que ela funcione? Ela precisa começar com o igual e precisa ter escrito no começo PROC-V. Professor, PROC-V é assim. Abrimos o parêntese e ele mostra o primeiro critério. O que eu tenho que definir? Eu tenho que definir o valor procurado. Toda a fórmula que a gente escreve, ele mostra essa sintaxe que está na tela de vocês, bem pequenininha, embaixo de onde você está escrevendo a fórmula. Quando a gente for fazer junto, vocês vão ver. Você tem que obedecer esses critérios para poder a fórmula funcionar, tá? Então, se você entender como funciona essa sintaxe, você vai conseguir fazer qualquer fórmula. Basta você dizer para o Excel exatamente os argumentos corretos, e aí ele vai calcular para você, tá? Então, ó, igual PROC-V, valor procurado. O que é o valor procurado? É o valor que você vai usar de referência. Por exemplo, baseado no meu nome, eu vou procurar uma outra informação sobre mim. Entendeu? Então, o nome vai ser a referência. Eu vou procurar o telefone de fulano. Então, o nome de fulano vai ser a referência para achar o telefone. A matriz, tabela, que está marcadinha aqui de verde, ou azul, para quem é daltônico feito eu, não sei que cor é essa. Que cor é essa? Verde ou azul? É verde, então vamos de verde. O que está marcadinho de verde aqui é a matriz tabela. O que é a matriz tabela? A matriz tabela é onde estão as informações, tá? Todas as informações onde você vai fazer a procura. Seria o seu banco de dados ou o seu intervalo de dados, onde você vai estar fazendo a procura, certo? Desse valor procurado. O número índice coluna, que está aqui em marronzinho claro, ele vai perguntar a você em que coluna do seu intervalo de dados é que está a informação que você quer trazer como resposta. Está meio confuso, mas quando a gente montar, vocês vão entender, porque vai aparecer a sintaxe embaixo e eu vou explicar de novo, tá? E o procurar um intervalo, aqui no final, a gente vai trazer, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples do que falar de intervalo. A gente vai trazer só a informação na íntegra ou aproximada, né? O valor exato de uma referência ou aproximado. Perdão, gente. Tá?
Então, vamos lá. Vamos aqui para baixo. E eu tenho uma tabelinha aqui, onde a gente vai ver o problema do Zé, certo? Então, o que é que o Zé, no caso a gente discutiu, disse que o Zé sou eu, tem como problema, né? Ele tem que trazer, nesses campos que estão aqui marcadinho de cinza, as informações dessa tabela, tá? Então, ó, quando eu colocar o nome aqui, eu quero que apareça aqui para mim o RG da pessoa. Então, quando eu colocar Ana, nesse campo aqui, vai aparecer o RG dela aqui, certo? Quando eu colocar o código, esse código aqui, ó, cada pessoa recebeu um código, né, nessa minha base de dados, e quando eu colocar o código aqui, eu quero que ele traga aqui o nome para mim, e aqui ele traga o RG, tá? Automaticamente. Quando eu mudar o nome, ele já vai trazer para mim, certo? Alguém tem alguma dúvida no que eu falei até agora? Se tiver, pode falar, tá? Aproveita e toma uma água aqui, que é bom para hidratar a vida. Então, vamos lá. Vou colocar aqui onde eu quero que aconteça o resultado, né? Então, onde eu quero que apareça o resultado, eu vou escrever a minha fórmula. Tá? Então, ó, aqui embaixo de RG eu vou colocar a minha fórmula. Igual proc V, certo? Ele diz o que a fórmula faz. Igual proc V, ele procura um valor na primeira coluna, da esquerda para a direita, e lá. Certo? Isso aí vocês podem ler com calma quando vocês forem executar. Coloca um parêntese, certo? Que precisa de parêntese para a fórmula funcionar. Aí, veja que ele está mostrando aqui aquela sintaxe que eu coloquei bem grandona para vocês observarem, né? O que é o valor procurado? Lembra que eu falei que o valor procurado é a minha referência? No caso, a minha referência vai ser o nome. Baseado no nome, eu vou trazer para esse campo onde eu estou colocando a fórmula, o RG, certo? Então, ó, vou clicar apenas na célula. O valor procurado vai ser o conteúdo que tiver nessa célula, aqui, ó, embaixo do nome. Cliquei. Ele já pegou que a minha referência está ali, certo? Depois de valor procurado tem o quê? Ponto e vírgula. Então, eu escrevo ponto e vírgula. Não coloco um ponto depois uma vírgula, pelo amor de Deus, tá? Existe uma tecla no teclado. No meu, ele é próximo ao shift do lado direito, tá? Aí, a câmera está espelhada, então vocês usam o outro lado, tá bom? Então, é bem coladinho nela, você tem a tecla que é o 2 pontos ou ponto e vírgula, tá? Não coloca ponto depois a vírgula. Já teve aluno meu que fez isso, por favor. Então, ó, defini o critério, né, da minha busca, que seria o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz tabela. Quem é a matriz tabela? É a minha planilha, onde estão as minhas informações. Então, estão aqui, ó, certo? Eu preciso selecionar o código? A princípio, não. Por quê? Porque eu só vou trabalhar com o nome e o RG. Não preciso do código. Então, eu vou selecionar só nome, clico em nome, seguro e puxo até embaixo, a última informação. Definir qual era a matriz, certo? O intervalo das informações. Ponto e vírgula de novo. Número, índice, coluna. Quem é o número, índice e coluna? É a coluna que tem a informação que eu quero trazer. Como é que ele entende isso? Ele entende que o intervalo que você selecionou, ele começa a contar as colunas que tem dentro dele, certo? Então, nome é a primeira coluna do intervalo que eu selecionei. O RG seria que coluna do intervalo que eu selecionei? Pode responder aí no chat. A Mariana disse que está tranquilo, então vamos lá, Mari. Se o nome é a minha primeira coluna, o RG seria que coluna da minha base de dados? Yasmin, Alana, pode responder também, tá? O pessoal daqui da escola que estiver ouvindo também pode estar participando, também pode responder, tá bom? Eu também.
Você também, cara, pode responder. Se você estiver no chat aí, pode responder. Vai filar dos alunos. Não vale filar não, hein, gente? Quero ver quem vai ser o primeiro a colocar. Qual a coluna corresponde ao RG? A coluna nome é a primeira. A coluna do RG é a C. Semana Santa. Sábado, feriado. É a coluna 2, gente. Ele começa a contar de onde você tem o começo do intervalo, tá? Então, ó, aqui onde eu tenho o nome, é a primeira coluna. Onde eu tenho o RG, é a segunda coluna, tá? Se eu tivesse mais informação para cá, assim, ó, cada coluna seria uma informação. Eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, a partir de onde eu comecei a selecionar, tá? Então, ó, a matriz, né, seria essa aqui, onde está os selecionados intervalos, e o número índice coluna que eu vou colocar é o 2, é a segunda coluna. Então, ó, 2, certo? Qual o valor que eu quero trazer? Verdadeiro ou falso? Correspondência aproximada ou exata? Aproximada é se eu estiver trabalhando com números. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, buscando um número, mas se eu não achar exatamente aquele valor, eu posso trazer o mais perto dele. Então, ele aproxima do meu valor de referência. No meu caso aqui, eu não preciso, eu quero o exato, porque os meus dados são exatos, não são aproximados. Então, eu clico aqui em correspondência exata, dou 2 cliques, ele vai escrever para mim ali falso, ou eu posso colocar aqui, ao invés de falso, posso colocar 0. Correspondência 0 também corresponde ao valor exato, tá? Fecho o parêntese e ele coloca para mim. Deu errado. Deu não. Deu errado não. Ó, por que que ele mostra esse hashtag ND? Ele não conseguiu fazer o cálculo. Por quê? Porque no meu campo de referência tá vazio. Ele não vai procurar porque não tem o que procurar. Ninguém mandou procurar. Não tem o que procurar, né? Então, vamos colocar algo para ele procurar. Vamos escrever aqui José. Não achou. Por que ele não achou? Ele não achou José porque José não está na base de dados. Não tem o nome de José aqui na minha planilha. Mas se eu colocar o nome da Ana, será que vai? Ana foi. Ana foi. Ana foi, legal. O da Ana foi. Por que que o da Ana foi? Porque a Ana está na nossa base de dados, certo? Se a Ana está na nossa base de dados, eu coloquei o nome da Ana aqui, logo ele traz para mim aqui o RG dela, certo? Se eu mudar para o da Paula, será que ele vai? Tchá. Paula. Ele trouxe. Então, qualquer nome que eu colocar aqui na minha planilha e ele tiver na minha base de dados, colocar aqui na minha referência, e ele tiver na minha base de dados, ele vai conseguir trazer para mim o que está na coluna do RG. Entendeu? E se eu colocar José lá na base de dados? Se eu colocar José... Então, vamos fazer o seguinte. Se eu, em vez de colocar aqui no lugar da Carla, esse RG não é da Carla, é do José. Será que vai dar errado se eu mudar? Vamos ver se vai dar errado. Primeiro eu vou colocar José aqui. José. Esse José, que é o Zé da imagem aí, tem acento, tá? Não tá na base. Só que na minha planilha aqui, quando eu fui colocar o nome Carla, não era Carla. Era José. Erraram o nome do cara, botaram feminino. Mas tudo bem, deixa quieto. Não vamos entrar nesse mérito agora. Então, ó, vamos corrigir porque o nome é José. Quando eu mudo na minha base de dados, automaticamente ele já percebe que eu tenho a referência que está na minha base, então a minha fórmula ele já traz para mim a informação, tá? Professor, e se tivesse escrito José assim, sem acento, ia funcionar? Não ia funcionar!
Não funciona. Letras com acento, o computador, o programa, o Excel, qualquer coisa que você entenda a informática sistemática, vai entender como um caractere diferente. Ele não vai entender que o E com acento é igual ao E sem acento. Diferente de se você colocar assim, ó, Ana, tudo minúsculo. Ele entendeu. O tamanho da letra não muda a entonação com que você fala, com que você lê. Certo? Então, mesmo que pareça que eu estou gritando o nome Ana, ele continua aparecendo. Por quê? Eu só mudei o tamanho da letra, não mudei o caractere, tá? Mas se eu colocar, em vez de Ana, eu colocar Anã, sugestivo Anã, hein? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque não tem nenhum Anã na nossa base de dados. Não tem Anã na base de dados, foi bacana. Entenderam? Conseguiram entender? Por gentileza, se vocês puderem, coloquem no chat qualquer dúvida relacionada ao assunto, tá bom? E aí a gente segue, certo? Deixa eu só tomar uma água, que é importante. Espera nada, cara. Espera nada. Beleza, Alana. Obrigado pelo feedback. Mariana, tá tudo bem? Se tiver tudo certo, aperta o cinto, que agora a gente vai fazer mais 2 vezes para massificar o conhecimento da aula de hoje, tá bom? Yasmin, se você estiver me ouvindo, coloca aí no chat. Toda fórmula no Excel começa com... Aí você responde com o que começa toda fórmula no Excel. Mariana também. Alana também. Coloca aí no chat. Toda fórmula no Excel começa com... Boa, Yasmin. Boa. É isso aí. Parabéns, Yasmin. Toda fórmula no Excel começa com igual. Boa, Alana. Você não vai mais esquecer. Você pode esquecer a fórmula, mas como começa, você não esquece. Tá bom? E você também não vai esquecer a fórmula, porque tem a dica que é a seguinte. Se você quer saber qual fórmula usar, pensa no que você quer fazer. Certo? Eu quero procurar. Proc. Opa, já sei que a fórmula é procurar, proc. Então, igual procurar. Igual proc. Aí ele já vai mostrar para você. Aqui, eu vou colocar até para vocês. Toda fórmula no Excel começa com igual, já foi. Eu quero procurar, então, prob, proc H, procurar, proc V, proc J, tem um monte de proc. E aí eu quero proc V, então usa setinha, ó, proc V, 2 cliques e já começa a usar, tá bom? Então, uma dica para vocês não esquecerem das fórmulas é pensar no que você quer fazer no Excel e aí você vai acabar esbarrando na fórmula que você quer usar, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos usar o código para trazer o nome e o RG, certo? Meninas e meninos que estão nos assistindo agora, do jeito que eu expliquei para vocês, escreve aí no chat como seria a fórmula. O comecinho dela, não precisa escrever todo não, só o comecinho. Igual... O começo você já tem, Yasmin, Alana. É só continuar agora. Verdade. Nossa. Então, eu acho que é Fábiozinho, Fabizinho, MVP. Algo desse tipo acaba de entrar na nossa sala. Seja muito bem-vindo. Se você puder dizer o nome, já fica mais fácil, porque a gente trata pelo nome, por não saber como você prefere ser chamado. Luiz! Ó, dedução brilhante a minha, é igualzinho que eu falei, Fábiozinho. Seja muito bem-vindo, Luiz. A gente está fazendo aula hoje de PROC-V. Beleza, Luiz, beleza. Seja muito bem-vindo, cara. Luiz Hudson. É Hudson ou Hudson?
Tanto faz, né? Tá escrito certo, então tá bacana. Tá faltando só o Matheus, né, Hudson? Lembrei agora do Hudson Hornet. Grande campeão de corridas. Então, vamos lá. Vou colocar o código aqui e tem que aparecer aqui para mim o nome e o RG, certo? Então, vou usar, para quem está chegando agora, no caso Luiz, a fórmula PROC-V, tá? Repete aí na sua mente, Luiz, toda fórmula no Excel começa com igual. Toda fórmula no Excel começa com igual. Você vai dormir e vai me ouvir falar nos seus sonhos que toda fórmula no Excel começa com igual. Beleza? Então, ó, toda fórmula no Excel começa com igual. Boa, garoto! É isso aí. Toda fórmula no Excel começa com igual. Igual, PROC-V, certo? Abro parêntese, ele vai me pedir o valor procurado. Qual é o meu valor procurado? É o meu código, que é a minha referência. Baseado nele, ele vai trazer as informações para o campo que eu quero. Tá? Então, ó, clico no código. Por quê? Porque qualquer código que eu colocar aqui, ele vai procurar para mim. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Agora eu vou selecionar toda a minha matriz. Por quê? Porque a minha primeira coluna é o código. Então, eu tenho que selecionar a partir dela até o final. Então, ó, clico no código, seguro e puxo até que o último RG. Eu determinei a minha matriz, né? O meu intervalo onde estão os meus dados. Então, ó, definida a matriz, matriz tabela. Tá embaixo marcadinho ali escuro. Matriz tabela. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Beleza? Então, ó, minha matriz, minha tabela, meu intervalo de dados, tudo é a mesma coisa. Tem 3 colunas. A primeira coluna é a do código. A segunda coluna qual é? Coloca no chat para mim. Ou pode abrir o microfone e falar, porque vai mais rápido. A primeira coluna é a do código. A segunda coluna qual é? Boa, Lana! Boa, Yasmin! É o nome, exatamente. Os dados não estão organizados na vertical, como a gente falou. Cada vertical dessa é uma informação. Na primeira vertical, eu tenho todos os códigos. Na segunda vertical, eu tenho todos os nomes. Na terceira vertical, eu tenho todos os RGs, certo? Se a minha base tivesse 50 colunas, não tem problema. Qual a informação que eu quero trazer? Em que coluna que ela está? Fazer igual aquele carinha do vídeo. É isso aí, coluna do nome. Então, a segunda coluna é a do nome. A terceira, obviamente, tem o RG. Na minha fórmula, qual o número que eu vou colocar no número, índice, coluna? Alana, Yasmin, Luiz. Responde para mim. Qual o número? 1, 2 ou 3? O professor está dando fila errada aqui. 3. Muito da hora. É o 2, gente. A gente vai trazer, ó, a segunda coluna, que é a coluna do nome, tá? Então, ó, índice coluna 2. Índice coluna 2, tá? O valor que eu quero trazer é aproximado ou exato? É o valor exato, é o código e o nome. Então, vou trazer aqui 0, certo? Terminei a minha fórmula. Agora, fecho o parêntese. A gente abre o parêntese, fecha o parêntese. Abre-se uma porta, fecha-se uma porta, certo? Então, ó, fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Não funcionou. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque no campo código, onde eu tenho que colocar o código das pessoas, está vazio. Por isso que não calculou. Se eu colocar aqui, ó,
Deixa eu ver qual é o código. BF056. Professor, você fez mágica, digitou, não apareceu o nome da Ana. Foi não, gente. Ó, esse campo aqui eu tinha colocado para a letra ficar branca, tá? Aí eu esqueci de tirar. Só desmarcar aqui, ó. Tadã! Agora ficou bacana. Eu escrevi esse código aqui de cima, ó. Ele trouxe para mim o nome referente a esse código, tá? Então eu vou apagar e ele vai ficar sem conseguir calcular de novo. Vou montar a minha fórmula agora para ele trazer para mim o RG, certo? Será que funciona? Um do lado do outro, assim? Sei não, hein? Vamos tentar. Gente, o Excel é tentativa, erro e acerto, tá? Ninguém que sabe Excel hoje começou sabendo. Ele começou errando fórmula, ele começou clicando no lugar errado. Então, se der muito errado, fecha o Excel e abre de novo e tenta de novo, tá? Se for um trabalho muito complexo, salva, pede ajuda. Não é feio, não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Procura alguém que sabe mais que você e pede ajuda. Tem o Zé que vive me enchendo a paciência do professor aqui. Professor, me ensina a índice Corresp de novo, porque eu já esqueci, professor. Ele me explica de novo o que é o índice Corresp, tá? É porque eu não uso muito, então acaba que eu nem esqueço, na verdade, a ordem dos critérios. Mas aí, a gente brincando, a gente já resolve, tá bom? Então, sempre procura alguém que sabe mais que você, porque é bacana a gente dividir informação, tá? E que você souber também, compartilha, tá bom? Então, ó, vamos trazer o RG agora para o nosso campo, certo? Baseado no código que eu vou digitar e vai aparecer as duas informações, o nome e o RG, certo? Toda fórmula no Excel começa com igual, beleza? Igual proc V, certo? Valor procurado é a minha referência, é o valor que eu vou, é o lugar onde eu vou digitar e ele vai procurar aquilo ali para mim e vai trazer as respostas, tá? Clico aqui, que é aqui que eu vou colocar as informações para ele procurar. Ponto e vírgula. Matriz tabela é o intervalo inteiro, tá? Por quê? Primeiro é o código, eu quero trazer o RG, então tem que selecionar daqui até aqui. É aqui, para ficar dentro da área. Beleza? Definir a matriz. Agora eu tenho que definir qual é a coluna que eu vou trazer. Uma pergunta difícil. Se o código está na coluna 1, o nome está na coluna 2, o RG está em que coluna, professor? Sim. Ajuda aí, vai. Yasmin, se o código é a coluna 1, o nome é a coluna 2, o RG é que coluna? Isso, coluna 3. Não precisa ter medo de errar, não. Eu sei que você está... 3? Não, é 3. Tranquilo. Se for para errar, faz que nem meu capitão fazia. Falava, erra com certeza. Vai fundo. Vai no que você acredita, tá bom? É a 3 mesmo, parabéns, tá? Então, ó, índice coluna 3. Qual a informação que eu quero trazer? Aproximada ou exata? Só estou trabalhando com o valor exato. Então, ó, ponto e vírgula, 0. Eu quero ali, ó, nem meia ponto para lá, nem meio ponto para cá. 0, igualzinho. Acabou. Abri uma porta, lá no começo, perto do PROC, ó, tem uma porta aberta, certo? Passou, fecha a porta, tá? Deixa a porta aberta não, senão é ladrão. Então, ó, fechei o parêntese. Nada acontece. Mais uma vez, por quê? Porque o código está vazio. Tá bom? Como é que eu faço para resolver isso? Coloco um ponto. Coloco o código. Para ter o resultado exato, é necessário usar o 0? Sim. É necessário usar o 0 ou não colocar nada. Se você não colocar nada, ele vai entender que você quer trazer o valor exato. Vou abrir a fórmula aqui e você vai entender o que eu estou falando. Então, ó, aqui tem o 0, certo? Tá pequenininho, mas dá para ver. Eu vou tirar o 0 e deixar só o 3. Dá um Enter. Ele também funciona, tá? Por que eu estou falando de colocar o 0? É didática, gente. A gente precisa mostrar a fórmula inteira. Tem algumas fórmulas que você pode cortar uma parte dela.
mas não é a hora da gente mostrar isso agora, porque acaba que o aluno inventa de cortar uma parte da fórmula que não pode cortar de jeito nenhum, como critério, por exemplo, e depois disse para o professor disse que podia cortar, ele cortou e deu errado, entendeu? Então, a princípio usa a fórmula inteira, mas se você conseguir já assimilar que não precisa de certos trechos, você pode eliminar, tá bom? A princípio usa o zero, tá? Beleza. Por que eu estou falando do zero? Porque tem o aproximado e o exato. Eu estou usando a didática de explicar isso agora. Mas quando você estiver trabalhando só com o nome, por exemplo, um nome para procurar um endereço, um nome para procurar um telefone, um nome para procurar um CPF. Então, não vai ter um CPF aproximado. É um único CPF de uma pessoa. É um único endereço daquela pessoa. Então, pode deixar sem nada. Pode não, até nem colocar o zero, tá? É só para não, realmente não esquecer. Tá bom? Pronto. Aqui não tem o zero. Vai funcionar. Aqui tem o zero e também vai funcionar. Tá bom? Vamos colocar aqui agora um código para ver se ele vai trazer o nome e o RG. Agora que eu quero ver se o bicho vai funcionar. Agora vai ser o bichão, né? Então, vamos pegar o código do Bruno. Como é o código do Bruno? HA651. Eu ia digitar, mas eu vou ensinar a vocês, para quem não sabe, a função de copiar, certo? Muita gente acaba esquecendo. Então, ó, eu clico no lugar que eu quero copiar, seguro a tecla Ctrl, CTRL do teclado, seguro ele, aperto C e solto. Ó, aperto Ctrl, seguro. Aperto C e solto os dois, tá? Tem muita gente que tenta fazer assim, ó. Os dois juntos, os dois igual. Não precisa ser igual aos dois, tá? Acaba que o aluno não consegue fazer porque acaba por uma fração milésima de segundo, ele aperta primeiro o C e o Ctrl entrou depois, aí ele não consegue copiar. Tá bom? Então, segura o Ctrl, aperta o C e solta os dois. Copiou. Ele tá marcando aqui bonitinho. Copiou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar, pegar essa informação e levar para outro lugar. Para onde eu quero levar essa informação? Para onde eu tenho o código aqui embaixo. Ó. Então, eu clico nele aqui, ó, e Ctrl V de vai cebola. E ele foi a informação e automaticamente, como a fórmula está lendo o que está escrito dentro da célula, ele viu que tem um código da tabela que está lá e vai trazer o nome e o RG da pessoa. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, choros, lamentações? Pode colocar no chat. Luiz, você chegou um pouquinho depois, tudo tranquilo? Seja bem-vindo, Carlos. Você já pegou já o finalzinho, cara. Mas o aulão vai estar gravado até o domingo, tá? Vai estar disponível para vocês estarem assistindo e reprisando. Para quem não for aluno também, sejam muito bem-vindos, né? Eu espero que vocês façam um bom proveito do conteúdo e que venham nos fazer uma visita e fazer uma aula com a gente, tá bom? E aí, gente, alguma dúvida? Algum choro? Alguém quer que explique alguma parte específica? Nada? Certo. Vou mostrar só uma coisa bacana para vocês, mas é para os meninos que mexem um pouquinho mais em Excel, tá bom? Mas vocês cheguem em casa agora. Tudo bem, Carlos, tudo bem. Como a gente sempre fala, os aulões eles são gravados e ficam disponíveis até o domingo, tá? Então, a gente está gravando aqui, vai disponibilizar o link, e aí você vai poder estar assistindo, tá bom? Se você quiser conseguir, né, e quiser ter o material baixado, você pode conseguir com alguma aplicação, coisa assim, no computador, e fazer uso do material, tá bom? Mas ele realmente só vai ficar até o domingo, tá? Então, ó, como eu estava falando, eu vou fazer uma coisa bacana para vocês aqui, para a gente não ter que digitar o nome das pessoas, tá? A gente só escolher, clica na setinha e vai lá o nomezinho. Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. E automaticamente ele mudando, tá bom? Como é que eu faço isso? Existe uma coisa no Excel que se chama uma validação de dados. Validação de dados. É meio tenebroso. Mas é simples, gente. A gente só vai trazer para cá, para esse lugarzinho aqui, uma lista. Para quando você clicar nessa célula, ele mostrar para você uma listinha e dessa listinha você escolher os itens que você quer. Igual um programinha, um sistema que você usa, tá bom? Então, ó, como é que eu faço isso? No campo nome, eu queria que ele trouxesse uma lista para mim
de todos os nomes. Seria bacana, né, se desse para fazer isso. Eu não ter que digitar, eu só clicar e escolher. Era da hora, né? Mas dá para fazer. Acho que dá para fazer. Bora tentar. Tenham sempre em mente. Bora tentar. Certo? Então, ó, bora tentar. Acho que eu vou virar eles, vai virar o jargão. Bora tentar. Bora tentar. Então, ó, clico no lugar onde eu quero que apareça a minha listinha, certo? Eu vou criar uma validação de dados. Então, eu vou abrir aqui o meu menu superior, vou fixar ele aqui para vocês verem, tá? Eu só escondi ele, tem uma função no Excel, você pode esconder esse menu para ele ficar aqui em cima, onde vocês não estão vendo minha mão, tá vendo? Não porque eu estou escondendo, né? Então, ó, tem essa setinha aqui ó, no cantinho, que a gente pode minimizar essa faixa de opções aqui em cima. Ele recolhe a faixa de opções e some, fica mais tela para a gente ver. Sim, ó, sumiu. Quando você clica no menu superior aqui, em qualquer guia, ele desce de volta. Quando você para de usar, ele some de novo. Quando você clica de novo, ele desce de novo. E fica assim, subindo e descendo o tempo todo. Tá? Então, ó, vou fixar ele aqui, para ele não ficar subindo nem descendo. Ele fica fixo. E vou mostrar para vocês aonde é que a gente vai para criar uma validação de dados, para ficar uma listinha ali bacana. Certo? Então, ó, clico no lugar onde eu quero que apareça a minha lista e vou na guia dados. É dados? Isso mesmo. Na guia dados e vou escolher a opção aqui, ó, ferramenta de dados, validação de dados, tá? Ó, guia dados, o grupamento de informações aqui, ó, ferramenta de dados, ferramenta de informações, né? Validação de dados. Quando você passa o mouse em cima, ele já diz que ferramenta é aquela, tá bom? Então, você vai passando aqui, ó, o mouse, ele vai dizendo o que é, o que faz, para que serve, e assim vai. Então, ó, validação de dados. Clica aqui de novo, validação de dados, certo? Ele vai perguntar para mim, nessa caixinha, que tipo de validação que eu quero fazer, certo? Validar os dados de que forma? Eu vou escolher aqui, ó, no critério de validação, uma lista, certo? Tem algumas opções, um número inteiro, um número decimal, uma lista, que é o que eu quero, uma data, uma hora, comprimento de texto, ou personalizado. Como eu quero uma lista, eu vou escolher uma opção que já está aqui, mas eu também podia personalizar. Então, ó, lista. Aí ele pergunta aqui para mim embaixo, ó, nesse campo, fonte. O que é fonte? É igual quando a gente vai buscar água. Uma fonte é onde tem alguma coisa, de onde vem alguma informação. Então, de onde vem as informações da minha lista? Eu vou mostrar para o Excel aonde ele vai enxergar a minha lista. Se eu já tenho na minha tabelinha os nomes, eu vou mandar ele olhar ali. E trazer para mim os nomes daquela lista. Tá? Então, ó, eu clico aqui, ele vai dar uma diminuída aqui, ó, essa barrinha, porque ele está esperando que eu clique na tela, no caso no Excel, e defina o intervalo onde estão as informações. Eu vou clicar no intervalo onde tem o intervalo dos nomes, certo? Então, ó, clico no primeiro nome, seguro e puxo até o último. Então, o intervalo onde estão os nomes que eu quero que apareça na minha lista é esse aqui. Ok? Ok. Para confirmar, Enter. Não terminou. Não terminou. Por quê? Porque eu posso criar uma mensagem, caso você clique nessa caixinha. Eu posso colocar um alerta de erro, se você digitar algo nessa célula que não seja o conteúdo que a gente espera, que no caso que é os itens que estão na lista. Ele mostra uma mensagem que você errou, digite outra coisa, ou escolha o número da lista, ou o nome da lista. Entendeu? Tudo isso você pode programar. Mas primeiro vamos se ater só na guia de configurações, aqui, onde a gente definiu o intervalo dos nomes, tá? Então, ó, escolhi aqui, permitir lista, a fonte de dados é onde tem os nomes que eu quero que apareça na minha listinha, agora é só dar um OK. OK. Ok? Ok. Nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque a minha lista, ela fica escondida, é mágica. É essa sacada que os alunos precisam ter. É mágica. Então, ó, clico aqui, ó, não tem nada. Não apareceu lista em lugar nenhum. Quando eu clico na célula que eu quero colocar o nome, ele mostra para mim de lado uma setinha.
bem bacana. Se eu clicar nela, o que aparece, professor? A lista. Aparece a lista dos nomes que estão no critério que eu defini, tá? Então, ó, tem a Ana, tem a Paula, tem o José, tem o Bruno. José, é mágica. Então, ó, se eu escolher o Bruno, automaticamente o nome que eu cliquei, ele vem para minha referência, para o meu campo do nome, e a minha fórmula aqui, ó, já está programada para buscar essa referência na minha base de dados. Então, ele vai, busca e traz para mim a informação. Será que dá para fazer no código também? Dá também. Então, ó, como a gente já sabe agora, fica mais rápido. Clico no lugar onde eu quero que fique a lista, menu da guia dados, né? Aqui, página inicial, inserir, desenhar, tarará, dados. Beleza. Ferramenta de dados, validação de dados. Clico de novo aqui, ó, validação de dados. Qual item que eu quero escolher? Lista. Ele trazer uma lista para mim dos códigos. Então, ó, lista dos códigos. Onde estão os códigos? Onde é a fonte, a origem da informação dos códigos? Clico nessa setinha mágica aqui do canto, e ele vai esperar aqui, ó, defina o intervalo onde estão os dados. Eu simplesmente clico no primeiro código, seguro e puxo até o último. Ele vai entender que ali estão os meus códigos. Confirmo com um Enter e clico em OK. E a mágica está feita. Clico aqui, ó, e tem todos os códigos de todos os participantes da minha tabelinha. Ok? Então, ó, tem o da Paula, tem o do José, que era Carla, que virou José, tem o do Pedro. E assim a gente aprendeu sobre o PROC-V hoje. Olha o Zé como fica triste quando acaba o aulão. O Zé fica triste quando acaba o aulão, porque é bacana dar aula com vocês. Muito bacana. Gente, por hoje é só. A gente agradece a participação de vocês, a paciência e a sua audiência, tá? Brincadeira. A gente está aqui à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem com relação à escola, pode estar procurando a gente no nosso WhatsApp, aqui na escola, por telefone. Toda sexta-feira a gente vai trazer aulão para vocês, então sempre vai ter um conteúdo diferente. Ou vai ser mais técnico, ou vai ser mais dinâmico, depende da temática que a gente estiver abordando, mas a gente vai estar sempre divulgando. Fiquem atentos aos grupos, né? Fiquem atentos aos contatos que vocês deixaram com a gente, porque a gente tenta contactar vocês para estar passando as informações, as novidades que a gente tem. Então, fiquem sempre ligados no que a gente está trazendo para vocês, tá bom? A gente se esforça muito para trazer um material bacana para vocês, tá bom? A gente agradece e pede que, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar no chat também. Se tiver algum tema que vocês quiserem ver, ou em Excel, ou em Word, ou em PowerPoint, ou alguma dúvida de aula, vou deixar aqui 10 minutinhos o chat aberto, vou fechar aqui o microfone e a câmera. Vou deixar o chat aberto, vocês podem colocar, e a gente vai estar anotando para estar trazendo como tema de aula, tá bom? Por hoje é só, e a gente está aqui para atender vocês, tá bem? Até mais.